Olá, bem-vindo, bem-vinda. Eu sou a Suzana Leão, esse é o canal Suzana Leão Espírita Progressista. Hoje eu quero conversar com vocês a respeito da liberdade. Queridos e queridas, liberdade no mundo em que vivemos, é sempre uma coisa que a gente escuta algumas pessoas falando, né? Falando com a boca bem cheia, que a liberdade é tudo, que nós precisamos ter liberdade. Agora, é muito importante que a gente pare para pensar de que liberdade que eles estão falando, né? Vivemos numa sociedade capitalista, um sistema capitalista adoecido, né? Ainda não está moribundo, mas está muito doente. Vivemos sob um domínio de um império decadente, que é os Estados Unidos, né? Que durante décadas, desde a Segunda Grande Guerra Mundial, impôs ao mundo de forma completamente absurda todas as suas normas, né, de liberdade, todas as suas normas de conduta e de cultura, sufocou países e sufocou povos em nome da liberdade, em nome da democracia, que a gente agora está vendo, né? Como é bonito o tempo, como é interessante as voltas que o mundo dá, né? Nós estamos assistindo um show de horrores, vindo do Império Decadente, que sempre se colocou no pedestal da democracia, né? Estão vivendo uma ditadura grotesca, um momento grotesco político e social, né? Enfim, é muito importante, gente, que nós, como espíritas, que quando se fala de algum tema, porque nós levamos o espiritismo, pelo menos eu, né, como uma filosofia de vida. Eu já disse várias vezes a vocês, eu não sou uma pessoa religiosa, eu sou espírita desde década de 80, início da década de 80, eu era muito jovem, e eu procuro, dentro dessa minha forma de ver o mundo, ter coerência. Então, se eu sou espírita, eu preciso entender como é que um espírita precisa se colocar dentro dessa questão de liberdade. Eu me lembro que uma das frases mais patéticas que eu escutei do Inominável, entre tantas coisas patéticas que vieram daquela criatura abominável, ele disse que ter liberdade era mais importante do que ter oxigênio. E nós estávamos saindo de uma pandemia onde centenas de milhares de pessoas morreram sem oxigênio, né? E aquela criatura abominável disse isso. Disse que ter liberdade é melhor do que ter oxigênio. Então, para eles têm uma ideia caricata de liberdade. Para eles, o que eles querem é uma liberdade pessoal para fazerem o que eles quiserem em sociedade, para fazerem o que bem entenderem em sociedade. Isso não é liberdade, isso é crime, isso é ser criminoso. Quando uma pessoa vai contra as regras sociais, as normas sociais de convivência, as normas jurídicas de uma sociedade, essa pessoa não está sendo livre, ela está sendo criminosa, né? E o que a gente percebe dessa extrema-direita grotesca é isso. Eles pregam a liberdade de serem criminosos, de fazerem o que eles bem entenderem, quando bem entenderem, contra quem bem entenderem, né? Então, pra gente começar essa conversa, eu vou fazer uma leitura do Livro dos Espíritos, que tem no capítulo, eu vou ler na tela pela Kardecpedia, depois eu deixo o link para vocês, para quem não tem o Livro dos Espíritos, porque eu acho que eu vou precisar de
um grau maior nos meus óculos. Eu tô com um pouco de dificuldade de ler assim. Aqui, ó, é o capítulo 10, a Lei da Liberdade, tá? Capítulo 10, Livro dos Espíritos. Eu vou fazer a leitura na tela só pra gente começar a ter um ponto. Por quê? Somos espíritas, vamos ver o que Kardec, o que o Livro dos Espíritos nos fala, né? As perguntas que Kardec deixava e as respostas. Aqui na Kardecpedia não tem perguntas e respostas, tem um resumo que eu achei muito interessante, tá? Deixa eu só ver aqui. No capítulo 10, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha, são umas 10 ou mais até perguntas e respostas que falam sobre a liberdade. Liberdade natural, liberdade de consciência, livre-arbítrio. Sensacional, vale muito a pena a gente fazer essa leitura. Eu vou fazer, então, através da tela, para facilitar para mim. Aqui na Kardecpedia tem. Allan Kardec, na sua codificação espírita, aborda a liberdade individual através de diferentes perspectivas, enfatizando a importância da liberdade de pensamento, liberdade de consciência, livre-arbítrio, mas também reconhecendo as limitações dessa liberdade em face da lei de sociedade. Ok? Vivemos em sociedade, a nossa liberdade termina exatamente onde começa a do outro. E isso não é cercear a liberdade de ninguém, isso é ter a capacidade de conviver dignamente, decentemente em sociedade, respeitando leis, respeitando regras, né? Liberdade natural. Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma que a liberdade absoluta é impossível, pois todos necessitam uns dos outros e estão submetidos à lei de sociedade, né? Quando o Inominável fala em ter liberdade absoluta, na verdade o que ele quer, todos os seus seguidores da seita fatídica, né? A seita bolsonarista, todos eles, o que eles querem é ter liberdade de fazer o que eles bem entenderem contra quem eles bem entenderem. Assim, aquele entrou naquela festa de aniversário e matou o aniversariante petista, achando que era livre para fazer isso. Tá preso, né? Porque eles esquecem, gente, que eles vivem em sociedade. Agora, recentemente, um humorista, porque aquilo não é humorista, eu nem sabia da existência daquela criatura. Lendo a notícia, acabei caindo num pedacinho de um vídeo dele. Gente, aquela criatura, esse tal humorista que foi condenado a 8 anos de reclusão, acho que ele vai recorrer, A gente sabe que às vezes não acontece como a gente gostaria, né? Mas ele vai recorrer, tem que pagar uma multa e tudo mais. O importante é que a justiça agiu. Gente, ele fazia piadas horrorosas com negros, com gordos, com pessoas de idade, com pessoas com deficiência física, gente, ele fazia piada, isso não é piada, né? Isso não é piada, isso é incitação à violência, sobre pedofilia, incesto. Ele fazia esse tipo de piada num palco cheio, num teatro cheio, e as pessoas riam, as pessoas aplaudiam. Olha a coisa perigosa que é essa liberdade abusiva, né, que destrói as regras, as leis sociais, né? Então, esse que achava que tinha o direito a uma liberdade absoluta, para fazer o que bem entendia, para falar o que bem entendia, ele agora vai ter a chacoalhada para cair na realidade, para entender que ele vive em sociedade. Uma sociedade que tem leis, uma sociedade que tem regras. A mesma coisa a deputada pistoleira que está foragida. Achou que podia sair correndo no meio da rua com uma pistola atrás de uma pessoa, achou que poderia contratar hacker para fazer horrores, achou que poderia dar um golpe de Estado. Entendem? Essas pessoas, elas acham que elas podem tudo, fazer tudo contra todos.
E esquecem que vivem em sociedade, e a sociedade tem regras, tá foragida, né? Daqui a pouco o Inominável vai fugir também. O filho dele já fugiu. Então, eu acho que até é bom que essas pessoas fujam, aliviem no nosso país, aliviem a nossa atmosfera, né? Porque essas pessoas pesam onde elas estão. É uma coisa assim, é doentio, é gente ruim, é gente muito ruim, né? E essas pessoas têm poder porque elas alcançam muita gente e elas semeiam esse tipo de horror, né? Isso não é liberdade, gente. Isso é violência, isso é crime. Bom, eu vou continuar lendo aqui. Aqui, ó. Liberdade natural. Kardec, em O Livro dos Espíritos, afirma que a liberdade absoluta é impossível, pois todos necessitam uns dos outros e estão submetidos à lei de sociedade. Liberdade de pensamento. Kardec destaca a liberdade. Perdão. Kardec destaca a liberdade de pensamento como ilimitada, pois não admite barreiras e é fundamental para a evolução espiritual. Olha que coisa linda, né? Kardec era um livre pensador. Ele era um livre pensador. Ele pensava, ele expunha, ele se questionava, ele aceitava críticas. Existem coisas que estão escritas nas obras de Kardec que não valem mais, mas ele sabia disso, gente. Ele sabia porque no capítulo 1 da Gênese ele deixou escrito quando a ciência se afastar do espiritismo, estiver à frente do espiritismo e contradizer o espiritismo em alguma coisa, fiquem com a ciência, esqueçam aquilo que está escrito e mudem, né? Mudem, se renovem. Ele dizia isso, tá lá no capítulo 1 da Gênese, mas eu acho que a maioria das pessoas não lê isso. Aí, liberdade de consciência. A liberdade de consciência é considerada um direito inalienável de todos os seres humanos. E Kardec enfatiza a importância de respeitar essa liberdade, mesmo que se discrepe de alguma crença, né? Então, a liberdade de consciência é inalienável. Ninguém tem o direito de querer invadir a consciência do outro, né? Cada um de nós tem o seu momento, tem o seu ritmo, tem o seu próprio caminhar. Então, cada um de nós está em um estágio de consciência. E essa liberdade é inalienável, né? Nós aqui estamos falando do nosso interior, nós não estamos falando de convivência, de sociedade, né? Sociedade está lá no início, onde a liberdade de cada um se limita à liberdade dos outros numa sociedade, né? A liberdade individual não é irrestrita. A liberdade de pensamento, sim, e a liberdade de consciência também. Livre-arbítrio. Kardec reconhece a importância do livre-arbítrio como a capacidade de escolher e decidir, o que permite ao ser humano evoluir e progredir. Aqui, nós, do movimento de espíritas progressistas, nós já estamos reavaliando algumas coisas a respeito do livre-arbítrio. Por quê? Nós precisamos ter em mente que uma pessoa, numa determinada situação social, ela não tem o mesmo livre-arbítrio que uma outra pessoa numa outra determinada situação social. Por exemplo, duas crianças, dois adolescentes, duas crianças com fome e duas outras crianças que são bem alimentadas. Essas crianças com fome, elas não têm o mesmo poder de livre-arbítrio dos outros que são bem alimentados, aconchegados, que têm uma casa, que têm amor, que têm afeto, que têm acolhimento. Uma criança com fome, ela muitas vezes, por causa da fome, ela vai tomar atitudes de sobrevivência, porque nós também somos animais,
né? Nós temos um corpo físico, nós temos uma origem animal, nós também temos instinto de sobrevivência, né? Então é muito delicado e muito importante que nós saibamos que o livre-arbítrio, ele existe, sim, mas para nós julgarmos de forma igual, os seres precisam estar no mesmo patamar. Eles precisam estar usufruindo das mesmas condições. Uma pessoa que está morrendo de fome, passando fome, ela não pode ser comparada a uma outra que está bem tranquila. O livre-arbítrio, ele também sofre influências de instintos de sobrevivência. E às vezes as pessoas tomam decisões erradas para não morrer, né? É importante, porque o instinto de sobrevivência, ele é algo que ele é muito forte, ele é muito forte em nós. Aqui, a evolução da liberdade. A liberdade é vista... Aqui, ó, não. Respeito aos direitos alheios. Olha aqui que importante. A liberdade individual tem limites, que são definidos pelo respeito aos direitos do próximo. O uso da liberdade que prejudica o outro não é uma liberdade legítima. É a liberdade da extrema-direita, né? Eu quero ser livre, os outros que se explodam. Eu quero fazer determinada coisa, os outros que... Eu quero correr atrás de alguém na rua com uma pistola, eu vou fazer isso porque eu sou livre, né? A espanhola pensou assim. Aquele outro que entrou na festa do Marcelo Arruda, petista, aquele bolsonarista insano que entrou numa festa de aniversário, cheia de gente, cheia de convidado, festa de aniversário, e matou a tiros o aniversariante, ele também achava que estava usando a sua liberdade, né? Então, a evolução da liberdade. A liberdade é vista como um processo de evolução espiritual, em que o indivíduo se torna cada vez mais responsável por suas ações e decisões, buscando a harmonia e o bem-estar em suas relações. É o ideal, né? O papel da lei de causa e efeito, que determina as consequências das nossas ações, são sempre justas. Também tem o papel na liberdade. Quando agimos de forma desequilibrada, estamos sujeitos a sofrimentos e obstáculos que nos ajudam a aprender e evoluir. Aqui tem aquele parênteses que eu faço, né? Lei de causa e efeito, a lei o livre-arbítrio de cada um, que leva pessoas, às vezes, a tomar alguma decisão, né? Simplesmente para se manter vivo. É importante que a gente pense nisso. Por isso, lutar por justiça social é defender totalmente a obra de Kardec, né? Lutar por justiça social é defender o espiritismo, é defender que os seres todos que estão reencarnados nesse planeta tenham o direito de ter uma vida, uma encarnação, né? Produtiva, uma encarnação que leve a uma melhoria, que leve a algo bom. A busca pela liberdade interior. Kardec também enfatiza a importância da liberdade interior, que se manifesta quando a pessoa se torna consciente das leis universais e as incorpora em sua vida, tornando-se autônoma e responsável. É um resumo. Eu vou deixar o link depois aqui para vocês da Kardecpedia. Queridos, nessa sociedade capitalista, como eu falei, né? O sistema capitalista sofrendo de uma doença crônica, né? Um sistema bastante adoecido, a gente precisa estar muito atento, nós precisamos estar muito atento quando a gente escuta pessoas batendo no peito e falando que liberdade, precisamos de liberdade. Qual a liberdade que um trabalhador tem trabalhando na escala 6x1? Me digam,
qual a liberdade que esse trabalhador possui. Se um trabalhador descansa no domingo, é no domingo que essas pessoas têm que limpar a casa, lavar a roupa, ficar um pouquinho com os filhos, quem tem família, né? Ou tentar dormir um pouquinho. Então, gente, essa escala, ela tira absolutamente toda a liberdade das pessoas. Então, nós, como espíritas, não podemos estar apartados das coisas que estão acontecendo à nossa volta. É nossa obrigação estarmos atentos, não só ao que está escrito no Livro dos Espíritos, tentar entender, tentar estudar, fazer parte de grupos de estudo. Isso é muito importante e nós precisamos fazer isso. Mas é importante que a gente abra os olhos em volta e veja, escuta aqui, essas pessoas que foram eleitas, né, essa extrema-direita do PL, desses partidos todos, partidos muitas vezes de aluguel, né, que foram eleitas, o que essas pessoas estão fazendo lá? Eles estão defendendo a nossa liberdade? Não estão. Eles estão defendendo a liberdade deles. A liberdade deles de fazerem o que eles bem entendem. Essa é o X da questão. Para sermos livres, nós precisamos, além de tudo, acima de tudo, nós precisamos saber colocar pessoas no Congresso e no Senado que nos defendam, que defendam os nossos interesses. E quais são os nossos interesses? Nós somos acionistas de grandes empresas multinacionais? Não. Nós somos milionários, bilionários? Não. Nós somos trabalhadores de diversas áreas. Nós somos mães e pais de família, nós somos mães solo, nós somos pais solos, nós somos pessoas LGBTQIA+. Então, nós precisamos defender os nossos interesses. Nós precisamos eleger pessoas que estejam ao lado da nossa liberdade, né? Da nossa liberdade. Nós precisamos apoiar o pedido do fim da jornada 6x1, que foi já colocado no Congresso para ser votado. Nós precisamos fazer nós precisamos ir contra o PL da devastação, que o Senado fascista, porque o Senado está repleto de fascistas, e o Congresso idem, colocaram lá aquele PL da devastação que é para anular todas as leis de licenciamento ambiental. Vocês já pensaram, gente? Uma empresa de mineração não ter mais que fazer licenciamento ambiental? Vocês já pensaram nisso? Um pecuarista não precisar de licenciamento para poder derrubar a mata na Amazônia e botar boi lá? É isso, gente. O PL da devastação tá. E para nós também, eu acho que também é ser um ser consciente, espiritualmente, né, psiquicamente, emocionalmente, sermos abertos e estarmos atentos a isso que está acontecendo. Porque se a gente ficar lendo o livro, decorando o livro, sabendo de cor qual é a pergunta e qual é a resposta, e deixarmos que o nosso planetinha se exploda e que a nossa sociedade se exploda, e eu estou falando muito da nossa sociedade porque a gente está reencarnado aqui. Estamos reencarnados no Brasil. Então, este é o nosso cenário reencarnatório. Esse é o nosso momento reencarnatório. A gente precisa estar atento ao que está acontecendo. Aí nós seremos livres. Aí sim, teremos uma liberdade digna, né? Teremos aquela liberdade social, aquela liberdade que respeita o outro, aquela liberdade que respeita os limites, que não atravessa, que não se impõe, que não comete crimes, que não rouba joias, que não, entende? Que não mata os peixes do laguinho para pegar moedas. É essa liberdade, gente, que nós precisamos estar imbuídos. Liberdade da justiça, a liberdade do correto, a liberdade do justo.
né? E dentro disso, tentarmos exercer aquilo que a gente acredita. Acreditamos na reencarnação, acreditamos na sobrevivência do espírito, acreditamos em tantas coisas. Mas para que essas coisas tenham sentido, nós precisamos estar encarnados e precisamos viver a nossa experiência encarnados com nexo, com sentido também, com coerência, né? Então, quando eu venho aqui e coloco para vocês determinadas coisas, aí vem alguém de, ai, comunista, ai, gente, ai, meu Deus do céu, eu não tenho tanta paciência assim, sabe? Ai, às vezes eu fico pensando, meu Deus, que gastura que me dá, gastura da ignorância. Eu tenho gastura, e infelizmente eu tenho que dizer isso, me dá uma gastura, um arrepio, uma coisa assim que... Como é que pode, gente, com tudo isso que a gente está passando, tudo isso que a gente está vivendo, ainda tem gente falando isso, falando essa abobrinha, sabe? É muito complicado, é muito complicado. E a gente precisa falar abertamente sobre essas coisas, né? Falar abertamente sobre essas coisas. O capitalismo é um sistema doente. O capitalismo existe de forma exacerbada nos Estados Unidos, aquela sociedade está morrendo. Aquela sociedade dos Estados Unidos, a sociedade estadunidense, está morrendo à míngua. Tem gente morando dentro do carro e fazendo videozinho dizendo como é maravilhoso morar dentro do carro. As vantagens que tem de morar dentro do carro. Sabe? Que tristeza, é a servidão voluntária do século XXI. A gente vê essas pessoas batendo no peito e dizendo, ai, eu sou livre, eu posso morar no meu carro. Gente, que coisa triste, que coisa doentia, sabe? E não conseguem ser atendidos, se não pagam lá um plano de saúde, perdem a casa, com qualquer hospitalização, perdem a casa. Não existe forma. Ficou doente, foi para o hospital. Se for para UTI, então... Eu nunca me esqueço, na época da Covid, que eu vi um vídeo de um menino de 17 anos. Ele tava chorando, era um estadunidense. Eu acho que eu vi na... Eu não sei exatamente onde que eu vi. Numa dessas não era CNN. Era uma que tava, era uma empresa, um portal de notícias estadunidense mesmo. E alguém aqui do Brasil botou a legenda. O menino tava chorando, dizendo que a família dele perdeu tudo, que ele preferia ter morrido, porque ele teve Covid, ele teve que ser hospitalizado, colocado na UTI, né, com respiração e tal. Ele sobreviveu. Ele disse assim, eu preferia ter morrido, porque minha família perdeu tudo, nós perdemos tudo, nós não temos mais futuro, perdemos casa, perdemos tudo, perderam tudo, né? Então, gente, que sociedade é essa? Esse é o capitalismo, que é doente e que coloca na cabeça das pessoas que liberdade é melhor do que oxigênio, né? Essas pessoas são muito safadas, muito safadas. São criminosas, na verdade, são golpistas, criminosos. Eles estão pensando apenas no seu bolso. A tal da Zambelli que fugiu agora, que não se sabe se ela está na Europa, se está nos Estados Unidos, ela fugiu, tá? Mas vamos pegar ela logo, logo. Pois ela fez um apelo e recebeu quase 300 mil reais em alguns dias, assim, no Pix. É uma golpista. Uma golpista, batedora de carteira, isso é crime, gente, uma criminosa foragida da polícia, recebendo dinheiro para fugir, né, e fugiu mesmo. Então, todos esses elementos da extrema-direita, todos eles, desde os políticos, vereadores, os deputados, os senadores, todos, os humoristas, os formadores de opinião, todos, aquela mulher lá, aquela moça da Beth, das Beths, né, aquela Virgínia, eu acho que é, e todas as outras influencers, todas essas pessoas não passam de criminosos. Eles estão apenas defendendo o seu interesse, passando por cima das leis,
passando por cima de tudo, da ética, da moralidade, tudo de uma sociedade, para enriquecer, para depois mostrar lá, meu avião, meu isso, meu aquilo. Todos vão acabar presos. Por quê? Ir contra as leis, isso dura um certo tempo, né? Mas não dura para sempre. Vão acabar presos. Então, é importante que nós tenhamos essa frieza de olhar para isso. Que tipo de liberdade que nós queremos? Qual é o tipo de liberdade que vai nos fazer seres humanos melhores? É a liberdade de poder caminhar na rua e saber que todas as pessoas que estão ao nosso lado comeram. Saber que todas as pessoas que estão ao nosso lado estão bem alimentadas, têm futuro, que os filhos vão estudar. Essa é a liberdade, gente. A liberdade maior. Isso vai ser absolutamente libertador para o nosso país. Vai ser absolutamente libertador para o mundo. Porque à medida que a gente conserta a nossa aldeia, nós temos mais braços para consertar e tentar lutar por tudo, né? Então, vamos a partir de hoje, ficar muito atento quando alguém vem falar de liberdade. Que tipo de liberdade que essa pessoa está falando? De qual liberdade que ela está falando, né? Porque a liberdade que nos interessa é a liberdade que não fere o outro. A liberdade que nos interessa é a liberdade que constrói para o coletivo, né? Esse é o nosso papel. Fiquem bem, queridos e queridas, e a gente se encontra de novo. Um grande beijo.